Nesta edição do Auto Magazine vamos ao Brasil para acompanhar mais uma ronda do Moto 1000 GP que contou com uma excelente participação do português Miguel Praia. Nos rallies, espreitamos as aventuras e desventuras de uma 4L no Rally Legend. Por cá, fazemos o balanço de mais uma edição do Kia Racing Opportunity. Penúltima prova do brasileiro Moto 1000 GP, uma corrida que tinha lugar então em Santa Cruz do Sul e onde o português Miguel Praia ocupava a terceira posição da grelha de partida. Ora, esta prova foi marcada pelo calor e pela umidade de quase 50%, o que levaria a um intenso esforço físico por parte dos pilotos ao longo da corrida. Ora, nesta penúltima corrida as atenções centravam-se no francês Mathieu Luciana, que depois do abandono na última prova, tentava aqui em Santa Cruz do Sul voltar ao comando do campeonato. No segundo lugar da grelha, Wesley Gutierrez, ele que defendia aqui a liderança do campeonato que assumiu na última prova. Já o português Miguel Praia, na Honda CBR 1000 SP da Center Moto, estava na terceira posição da grelha depois de um bom desempenho nos treinos cronometrados. Assim na largada, Praia largou bem, mas na primeira curva, jogando à defesa, caiu para quinto lugar num pelotão liderado pelo francês Luciana, que voltou a mostrar a razão porque tem sido o melhor ao longo da temporada. O francês da BMW da Petronas, Alex Barros, rapidamente ganhou uma ligeira vantagem sobre os seus mais diretos adversários, trazendo atrás de si o argentino bicampeão do Moto 1000 GP, Luciano Ribordino, que com uma largada espetacular tomou de assalto a segunda posição na frente do brasileiro Alan Douglas. Já Miguel Praia fechou a primeira volta na quarta posição, depois de ter ultrapassado o espanhol Nico Ferreira. À passagem da quarta volta, o piloto português conseguiu ganhar uma ligeira vantagem sobre os seus mais diretos perseguidores, um trio composto então por Diego Pierluigi, Nico Ferreira e Danilo Luiz, que tentavam não deixar fugir Miguel Praia para lutarem com ele pela quarta posição. Contudo, o piloto da Moto Center estava mais rápido, com um setup melhor, aumentava a sua vantagem e estava assim mais próximo do terceiro lugar, que era ocupado nesta altura pela Suzuki de Alan Douglas. À sexta volta, a luta pela quarta posição perde um dos seus animadores, Diego Pierluigi, a ver a sua Kawasaki a deixar de funcionar, sendo obrigado a abandonar. Na frente da corrida só dava mesmo Mathieu Luciana. O francês tentava aqui voltar ao comando do campeonato e estava a mostrar um andamento muito forte. Com o argentino Ribordino na segunda posição, as atenções do público centravam-se agora na luta pelo terceiro lugar, onde Miguel Praia, à passagem da oitava volta, estava já encostado em Alan Douglas. O brasileiro da Suzuki começava a denotar alguns problemas com os pneus e o português estava mais rápido e na reta da meta, à entrada para a nona volta, Miguel Praia ganhou mesmo posição e saiu na frente de Douglas na curva número 1 do circuito de Santa Cruz do Sul. Com um ritmo mais forte do seu adversário, o piloto português rapidamente cavou uma vantagem para o brasileiro da Suzuki. Ao aproximar do final da corrida, Luciano Ribordino aproximou-se do francês Luciana, enquanto mais atrás, à passagem da volta número 11, era a queda de Lucas Barros, que estava a lutar pela sétima posição. Na entrada para a 13ª volta assistiu-se então ao assalto de Luciano Ribordino pela liderança da corrida. O argentino estava nesta fase mais rápido e surpreendeu mesmo o francês na curva número 1. Estava-se a 3 voltas do final e Luciana, já com os pneus em mau estado, não conseguiu travar o bicampeão do Moto 1000 GP, que assim assumia o comando da prova. Contudo, Mathieu Luciana, à entrada para a última volta, voltou a assumir o comando da corrida com uma excelente ultrapassagem ao argentino da Kawasaki à entrada para a primeira curva. O francês da BMW não largou mais a liderança da prova para vencer em Santa Cruz do Sul e assim dar um passo importante rumo à conquista do campeonato, agora que falta uma corrida para o fim da temporada. Luciano Ribordino acabou na segunda posição, enquanto Miguel Praia foi terceiro. Um bom desempenho de Miguel Praia, que desta forma conseguiu o seu terceiro pódio da época numa corrida muito complicada. Não foi nada fácil, as condições estavam muito difíceis hoje, estava muito calor e acho que toda a gente sofreu um pouquinho. Eu não arranquei muito bem, perdi algum tempo logo na primeira volta, perdi o contacto com o Luciana e com o Ribordino
e depois nunca mais consegui anular essa diferença. Na verdade é que o ritmo era muito parecido, desde o primeiro dia, dos primeiros treinos, que o ritmo de todos era muito semelhante e basicamente a corrida resumiu-se logo a essa diferença na fase inicial e depois tentei manter, vinha um grupo atrás de mim, o Wesley e o Lewis também, e eu tentei dar o máximo para descolar deles e conseguir na parte final uma vantagem de 2 segundos. E pareceu fácil, mas não foi nada fácil, porque as condições estavam muito complicadas, porque o asfalto, a temperatura subiu muito na segunda metade da corrida e a frente fugiu várias vezes, ia caindo várias vezes e foi difícil segurar. Mas de qualquer maneira foi um bom resultado, acho que recuperamos a terceira posição no campeonato e parabéns à Center Moto pelo trabalho fantástico e o acerto fantástico também que fez com a minha Honda CBR 1000 e vamos tentar para Cascavel tentar aquilo que a matemática deixar. A classificação final da prova de Santa Cruz do Sul, com Miguel Praia a ocupar a terceira posição. Na classificação geral do campeonato, Máteo Luciana assumiu o comando do campeonato com 120 pontos, enquanto Miguel Praia está agora na terceira posição com 84 pontos, os mesmos que Luciano Ribordino. A próxima ronda e última da temporada do Moto 1000 GP terá lugar em Goiânia nos dias 12 e 14 de dezembro. Mais à frente viajamos a São Marino para mais uma aventura de uma 4L no mundo dos ralis. Agora olhamos para a participação de Diogo Gago no Campeonato Francês de 208 Rally Cup. Com o Campeonato Nacional de Rally já concluído, Diogo Gago e Jorge Carvalho vão fechar a temporada com mais uma ronda do Campeonato Francês de 208 Rally Cup. O piloto português está na luta pela conquista do título na categoria Júnior e pode vir a conquistar o troféu. A dupla portuguesa chega à derradeira prova da temporada no 5º posto da classificação da 208 Rally Cup e com legítimas aspirações ao nível dos Júniores, onde ocupam a segunda posição a apenas 4 pontos de Stéphane Lefebvre, vencedor do WRC3, campeão europeu de Júniores das 2 rodas motrizes e atualmente piloto da Citroën Racing no Mundial de Rallys. Mesmo sem ter marcado presença na primeira metade da temporada deste campeonato francês, o piloto algarvio não esconde a sua satisfação por estar na luta pelo título dos Júniores, ainda para mais com o atual campeão mundial e europeu. Na prova organizada pela Peugeot Sport, Diogo Gago conta já com 3 vitórias na categoria Júnior, uma das quais no Rally de Carrebel, onde apesar do Peugeot 208 R2 não ter estado a 100% no primeiro dia, Diogo Gago e Jorge Carvalho conseguiram uma terceira posição à geral, a cerca de 5 segundos de Cyril Audriac, vencedor da prova. Diogo Gago e Jorge Carvalho conquistaram assim não só uma excelente terceira posição final, o que constitui até o momento o melhor resultado neste troféu da dupla portuguesa, como voltaram a conquistar mais uma vitória na categoria Júnior, a terceira do ano no troféu Peugeot Sport. Foi bom, mas o setup não era o mais indicado para estas especiais, mas alterámos especial após especial para tentar obter o melhor compromisso. Resta agora esperar pelo Rally do Var, a última prova deste troféu 208 Rally Cup, para saber se a jovem promessa dos rallies nacionais consegue assim uma importante vitória neste troféu francês da Peugeot Sport. Terminado o Campeonato Nacional de Velocidade, o novo campeão Miguel Barbosa prepara já a nova época. O piloto de Lisboa, que faz equipa com José Pedro Fontes, não esconde que vai voltar a apostar no Tatus PY 012. O carro que este ano levou o piloto à conquista do título continua a ser, segundo Miguel Barbosa, uma arma eficaz para revalidar o título no próximo ano. Com o final da temporada de velocidade, a preparação da nova época está já em marcha e pelo meio Miguel Barbosa tem-se desdobrado nos compromissos com os seus patrocinadores. Foi o que aconteceu na Expo Norte, onde Miguel Barbosa marcou presença no stand para uma sessão de autógrafos. O piloto de Lisboa não escondeu que a paixão da região norte pelos automóveis levou muita gente ao stand onde o Tatus PY012 estava presente. Para já com os nossos parceiros, para além de parceiros em termos de patrocinadores, os nossos parceiros técnicos também, porque é muito importante a qualidade deste tipo de fornecedor, ou seja, isto também é o que nos permite vencer. Temos de trabalhar com fornecedores de qualidade, que é o caso da Top Tool.
Para o campeão nacional de velocidade, as parcerias com as empresas especializadas é um dos passos mais importantes para a conquista de títulos. Tem sido excelente porque em Portugal não há muito, há aqui um gosto muito especial por desporto automóvel. O carro tem feito um sucesso, todas as pessoas querem ver o carro, tirar fotografias, têm tido imensas perguntas sobre o carro e realmente há uma paixão em Portugal pelo desporto automóvel, seja a norte, centro ou sul, e portanto aqui as pessoas não pensam nisso, querem sim tirar fotografias com o carro, conhecer o carro melhor, fazem perguntas, temos tido sessões de autógrafos, uma série de coisas, tem sido uma feira muito interessante. Já Carlos Coelho, da Kukan, não esconde que a competição é um laboratório determinante para o desenvolvimento dos materiais e que a aposta de trazer Miguel Barbosa para o stand teve uma receptividade muito positiva. Isto foi uma novidade na feira, as pessoas aderiram muito bem, as escolas de formação então nem se fala. O Miguel foi incansável também, esteve sempre presente todos os dias, fizemos uma sessão de autógrafos. As pessoas perguntaram como era o motor, como eram os carros, como é que funcionava, o Miguel teve a explicar. Interagimos com a ferramenta pelo meio. Os nossos distribuidores conheceram o Miguel também. Foi muito bom. É o novo campeão do WTCC, José Maria Lopes chegou a Macau, última ronda da temporada, já com o título conquistado. Mas vamos ao resumo desta última prova. Na primeira corrida do fim de semana da guia, Norbert Michelis, no Honda, surpreendeu no arranque o Citroën de Sébastien Loeb, colando-se à traseira de José Maria Lopes. A uma volta do final desta primeira corrida, um toque entre Henry Young, em Seat, e o Honda de Mehdi Benani acabou por levar o marroquino a embater no muro de proteção. Na volta final e com as bandeiras amarelas devido ao acidente de Benani, os lugares da frente mantiveram-se inalterados. No final, mais uma vitória para José Maria Lopes, com Tiago Monteiro a terminar na quarta posição. O pódio da penúltima corrida da temporada do WTCC, com Lopes na primeira posição, seguido de Norbert Michelis e Sébastien Loeb. Na derradeira corrida da temporada, Tiago Monteiro realizou um excelente arranque, conseguindo defender-se bem de Rob Uff e de Ivan Müller na travagem para a curva do Hotel Lisboa. Monteiro estava assim na liderança da prova, mas o Honda acabaria por travar uma vitória anunciada do piloto português, que foi obrigado a abandonar com problemas de direção. Mais atrás era a luta entre o chinês Mao Hua e Tom Cornwell, com o piloto do Citroën a levar a melhor. Na frente, com o abandono de Monteiro, a luta pela vitória foi travada entre o Citroën de Ivan Müller e o Lada de Rob Uff, com o britânico a levar a melhor e a garantir a segunda vitória da temporada para a Lada. A festa do pódio para Rob Uff na última corrida da temporada. Destaque igualmente para o terceiro lugar de Hugo Valente, enquanto Norbert Michelis terminou na quarta posição e o campeão José Maria Lopes fechou o top 5. Nas contas do campeonato, Lopes terminou na primeira posição e Tiago Monteiro no quinto lugar. Daqui a pouco fazemos o balanço de mais uma edição do Kia Racing Opportunity. Agora avançamos para São Marino e para mais uma edição do Rally Legend. Uma das imagens de marca dos rallies nacionais, a Renault 4L de António Pinto dos Santos, voltou a dar que falar e desta vez além fronteiras. Longe vão os tempos do desafio de participar num rally de Portugal, ao lado de grandes nomes do mundo dos rallies, nos troços da Lausanne ou de Arganil. Pinto dos Santos levou a carismática 4L a participar desta vez em duas edições do Rally de Portugal em 97 e 98. Quando chegava a Arganil era a festa total, com muito público a saudar a audácia de Pinto dos Santos. No Rally de Portugal, em 97, ficou em 33º lugar e em 1998 ocupou a 47ª posição. Em 98 participou no Rally da Acrópole e no popular Rally de Inglaterra, o conhecido RAC. Já em 1999 participou em mais alguns rallies, como a Volta à Córsega, o Rally dos Mil Lagos, na Finlândia, e o Rally de Sanremo. Em 2000 voltou a andar pelo Mundial de Rallys, participando no carismático Rally da Suécia e no Rally da Catalunha, bem como no Rally da Acrópole. Ainda no mesmo ano realiza o Rally Vinho da Madeira, prova que contava na altura para o Campeonato Europeu de Rallys.
Mas o currículo da 4L de Pinto dos Santos não estava ainda completo e este ano a máquina francesa viajou para São Marino de forma a participar na edição 2014 do conhecido Rally Legend, prova que reuniu mais de 170 carros divididos pelas mais diversas categorias, desde o Grupo B ao saudoso WRC ou Grupo 4, bem como os Grupo A e os históricos, a não esquecer, é claro, os Kit Cars. Ora, foram muitas as categorias presentes nesta edição do Rally Legend, conduzidos por saudosas estrelas dos rallies. Presentes nesta edição de 2014 estiveram, entre outros, pilotos como Ari-Matti Latvala, Armin Schwartz, Didier Auriol, Gigi Galli, Stig Blomqvist, Eric Comas e também o conhecido Joachim Kuhnen. Ora, nesta constelação de estrelas não poderia faltar os portugueses Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva. Nesta festa dos rallies, Pinto dos Santos voltou a marcar presença, correspondendo assim a um convite à organização. Isto é uma festa do automobilismo clássico, o Rally Clássico talvez mais conhecido, e eu quero dizer que fiquei muito lisonjeado com o convite e infelizmente tudo correu bem, cá estamos no fim, não, até por acaso não em último, mas isso não, nada disso é importante. É importante é viver uma festa destas com este público maravilhoso aqui em São Marino. Foi muito bom e é uma maneira de manter vivos estes mitos, como dizem os italianos, dizem que este carro é um mito porque fez São Remo e voltou aqui para o Legend. Num cenário idílico que contou com o apoio de muitos portugueses, Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva regressaram à atividade e levaram a 4L até ao fim. O piloto português lamenta, contudo, que em Portugal não existe uma prova que torne possível aos amantes dos rallies verem em ação as antigas máquinas. Eu penso que em Portugal, para já, fazer um evento destes, nem sequer há matéria-prima, não há tanta qualidade de automóveis destes. Quer dizer, reunir 168 automóveis, 80 dos quais de grande categoria, em Portugal não há. E é difícil reunir um plantel desses. Mas há muito carro em Portugal que está parado, que está parado em garagens, alguns desmontados, e é uma pena. É uma pena nós não vivermos e não deixarmos prolongar a vida desses extraordinários veículos que são os carros de rallies dos anos 60, 70, 80. Para a história deste Rally Legend 2014 fica a vitória do campeoníssimo Marco Allen, que venceu a prova ao volante do célebre Lancia 037. Muito pó e temperaturas elevadas marcaram a edição 2014 da Baja TT Idenha Nova, prova que teve lugar em meados de setembro nas estradas florestais da região de Idenha Nova, Penha Garcia e Monfortinho, bem no coração da Beira Baixa. Esta foi a terceira ronda pontuável para o Desafio Total Mazda, a única competição monomarca inserida no Campeonato Nacional de Todo o Terreno e que, uma vez mais, emprestou uma animação adicional à prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco. O arranque da prova, organizado pela Escuderia, fez com uma dupla passagem pelo setor especial de cerca de 7 km, que teve lugar sob um calor intenso e muito pó. A dupla Bruno Oliveira e Vânia Paim foi a mais rápida a cumprir esta primeira etapa da Baja TT Idenha Nova, batendo Pedro Dias da Silva e Itelvino Carvalho numa especial em que se optou por não arriscar, tentando-se cumprir a etapa sem problemas, de modo a alcançar um bom resultado final. Só que este resultado, infelizmente, viria a traduzir-se em novo abandono, com o bonito Mazda Proto, com a carroceria de um Mazda CX-5, a abandonar quando era líder da prova com problemas na caixa de velocidades. Igualmente pelo caminho ficou Pedro Dias da Silva, depois de na véspera ter sido o segundo mais rápido na super especial. O piloto da Mazda Proto com silhueta BT50 apenas cumpriu 88 km, acabando por abandonar com problemas de motor. Quem também não conseguiu terminar o primeiro setor seletivo foi o regressado Rui Lopes, este abraços com a quebra de uma rótula da direção do seu Mazda Proto, registrando nova baixa no plantel do Desafio Total Mazda.
Esta caravana da Mazda via-se assim resumida a 2 pilotos, com Etelvino Carvalho, que ostenta o título de 2013 do Desafio Total Mazda, a passar também ele por alguns contratempos com a quebra da bomba de direção assistida, o que atrasou o piloto. Este problema na direção assistida condicionou-nos a primeira parte e fez com que fôssemos penalizados 17 minutos por não entrarmos no parque dentro do controle. E agora faltou-nos 3 minutos e qualquer coisa, à volta de 4 minutos para compensar essa penalização. Mas não chegou, paciência. Apesar de tudo, o piloto alentejano alcançaria um segundo lugar nesta prova de Idenha Nova, resultado idêntico ao obtido em Oleiros, permitindo assim ao piloto alentejano discutir o título com o atual líder do campeonato, Carlos Pinto. Este ano 3 provas, sempre com problemas complicados para conseguir acabar e não temos conseguido fazer resultados como queríamos fazer, né? Mas vamos fazer o resto das provas e dar o melhor a ver se a sorte muda. Quem beneficiou com os azares alheios foi mesmo Carlos Pinto, que, isento de precalços, herdou a liderança do desafio, mantendo esse lugar até ao final. Resolvidos os problemas com a tração dianteira do Mazda Proto, o piloto de Cascais imprimiu um bom ritmo e somou 25 pontos na competição. Com esta terceira vitória no ano, em outras tantas provas, o piloto da Xuxa Steam e o seu navegador Miguel Sanches têm a vida um pouco mais facilitada para enfrentar as duas restantes provas do desafio, em Porto Alegre, no primeiro fim de semana de novembro, e as 24 horas de fronteira, no último desse mês, estando mais dependentes do resultado dos seus adversários para conquistarem os Cheptros de 2014. Tivemos alguns problemas, como toda a gente teve, mas nós tivemos 2 furos, tivemos princípio de falta de gasóleo a subir para a meta, mas chegámos cá, só soubemos aqui que éramos os primeiros a chegar, a gente estava a contar com outros adversários à nossa frente e foi bem-vinda, muito sofrida, mas foi bem-vinda. O Desafio Total Mazda regressa assim à ação no início de novembro com a Baja 500 Porto Alegre, prova que poderá já decidir o título entre Carlos Pinto e Etelvino Carvalho. Paulo Neto e Vítor Hugo conquistaram este ano o título de campeões nacionais de ralis na categoria RC3. Com uma temporada muito equilibrada, o piloto de Sintra andou sempre nos limites e soube aproveitar as capacidades do seu Citroën DS3 R3 para chegar a um título há muito ambicionado. Contudo, esta não foi uma tarefa fácil num campeonato que pagou a fatura da separação em categorias do antigo campeonato nacional das duas rodas motrizes. Estamos um bocadinho de falta de concorrência, ou seja, portanto tínhamos menos concorrentes ao dividirem o campeonato de Portugal de Rallys duas rodas motrizes em duas categorias. Acabamos por ter menos concorrentes em cada categoria, mas não foi, portanto, não foi fácil à mesma, ou seja, tivemos que nos motivar, tivemos que ter o carro bem tratado sempre, mas acabou por realmente ser um bocadinho mais fácil porque éramos poucos. Apesar de tudo, a vitória na categoria RC3 é para Paulo Neto o concretizar de um objetivo antigo e há muito esperado. Isto era um sonho de criança, né? Isto vem, se calhar, com 20 anos de atraso, porque nós aos 20 e poucos anos andamos a correr e depois tivemos que deixar porque a vida não nos permitia, quer dizer, tinha que se trabalhar mais do que fazer rallies. Hoje em dia, já nos permite e realmente foi gratificante a gente conseguir ser campeões. Com o Campeonato Nacional de Rallys concluído, o campeão da RC3 pensa já na temporada de 2015. Para o piloto de Sintra, a aposta para a próxima época passa então por evoluir, até porque o Citroën DS3 R3 pode ter já encontrado um novo dono e assim Paulo Neto não esconde que quer apostar num novo carro. Não pusemos ainda de parte a hipótese de evoluir para um tração às 4, inclusivamente um R5 que era excelente. Sei que vai ser difícil, portanto, mas no mínimo gostávamos de repetir o Nacional à mesma, num tração à frente. Deixava aqui um recado também à Federação a pedir para voltarmos a ter o CPR2, que acho que era interessante. O CPR2, se realmente este ano tinha havido uma envolvência muito diferente, tinha havido várias disputas nos rallies. Porque nas 4 primeiras provas tínhamos 3 vencedores diferentes, portanto, o que era excelente.
E aqui deixo um recado para voltarmos outra vez a ter o CPR2, que acho que para os rallies era importante, porque era uma maneira de nós conseguirmos competir com uns custos um bocadinho mais baixos do que os trações às 4, não é? É um dos mais emotivos troféus da velocidade nacional, o Super 7 by Kia, organizado pela CRM Motorsport com o apoio da Kia Portugal. É um projeto que tem vindo a consolidar-se nos últimos anos. Paralelamente a este troféu, a CRM Motorsport lançou em boa hora há 3 anos o Kia Racing Opportunity, que mais não é que a forma de abrir o mundo das corridas a todos os interessados maiores de 18 anos de idade. Com a chegada ao final do projeto de 2014, Francisco Moraes não tem dúvidas que o balanço que se pode fazer é bastante positivo. O balanço que nós fazemos é um balanço muito positivo, porque damos a oportunidade a um conjunto de pessoas e de entusiastas do mundo automóvel poder participar num conjunto de provas acessíveis e que dão a possibilidade de ter uma experiência única de condução se as ganharem. E de facto aquilo que temos verificado foi que ao longo das edições tem havido um crescente em termos do número de participantes em cada uma das fases que constituem este processo. O Kia Racing Opportunity, que teve várias fases de seleção, envolveu este ano 400 de participantes, um número que acabou por surpreender a própria organização. Nós este ano éramos para ter 320 lugares e depois com a quantidade de inscrições acabámos por abrir mais uma prova logo desde o início, portanto tivemos um conjunto de 400 pessoas, 400 participantes inscritos. Desses 400 participantes fizemos uma primeira fase uma triagem para 100 participantes. Desses 100 participantes fizemos mais uma finalíssima de eliminatórias com um upgrade também nos kartings para 20. E desses 20 foram selecionados 7 que foram para o Autódromo de Estoril competir. Desses 7 foram selecionados e os 2 vencedores, que vão correr, aliás, no circuito do Estoril agora. A oportunidade de chegar à final do Kia Racing Opportunity e estar presente no grande festival do Super 7 by Kia, que encerra a temporada deste emotivo troféu, é para Francisco Moraes um motivo aliciante para todos aqueles que procuram entrar no mundo das corridas de automóveis. São 2 oportunidades que quem tem gosto pelo desporto motorizado e pela competição pode e deve se inscrever, porque é acessível em termos de custos e é acessível em termos de disponibilidade e do conjunto de provas que são postas à disposição dos participantes. E, portanto, é uma oportunidade, quer num projeto, quer noutro, de ter uma experiência inigualável, conduzindo os caterhams e participando também, no caso do Super 7 do Kia Racing Opportunity, num conjunto de provas de karting e de automóveis convencionais, nomeadamente os Ceed GT com 200 cavalos, que foi os carros que nós utilizámos este ano para esta competição. E, portanto, há um conjunto de provas e um conjunto de experiências que são acessíveis a quem as quiser fazer. Na próxima edição do Auto Magazine vamos ao Estoril fechar as contas do troféu Super 7 by Kia e a fronteira para conhecer o campeão do troféu Desafio Total de Mazda de todo o terreno.